Na semana passada, nós vimos a primeira parte do capítulo 15, que fala sobre a primeira função química ou função inorgânica, chamada ácido. Hoje, nós vamos ver a segunda parte do capítulo 15, que fala sobre a função bases. Bases ou hidróxidos. Então, no início da aula passada, a gente viu sobre os ácidos diarrênios. E agora eu vou explicar para vocês as bases diarrênios. Se nos ácidos diarrênios temos como definição que em solução aquosa, um ácido libera como um único tipo de cátion o íon H+, nas bases diarrênios será liberado como um único ânion o íon OH-, que é esse aqui de dentro da caixinha da definição da base diarrênios. Base é toda substância que, em solução aquosa, libera como único ânion o íon OH-. Lembrando que solução aquosa é quando você tem uma substância e você coloca ela em água, você dissolve ela em água, mistura em água. Ânion é aquele íon, ou seja, aquele átomo que está carregado negativamente. No início do estudo da química, algumas soluções aquosas eram chamadas de bases devido ao seu sabor adstringente, que prende ou amarra a língua, como acontece quando se come uma banana verde. Ou seja, a banana, agora sabemos que ela tem propriedades básicas ou alcalinas. Porém, classificar uma substância pelo sabor pode levar a erros, já que nem todo sabor adstringente indica uma substância básica. Além disso, nunca devemos provar uma substância que não seja um alimento, ou seja, em laboratório, como eu sempre friso, e todos os outros profissionais desta área enfatizam, não devemos comer, beber nada dentro do laboratório. Arrhenius, o mesmo cientista que definiu o conceito de ácido e classificou as substâncias pelo seu comportamento quando dissolvidas em água, definiu o conceito de base, como a gente viu agora há pouco. As bases, também chamadas de hidróxidos, quando dissolvidas em água, originam um único tipo de ânion, o OH-, que é chamado de ânion hidroxila, e diferentes tipos de cátions, e aí vai depender do seu tipo de base. Quando adicionamos, por exemplo, o hidróxido de sódio, que tem a fórmula molecular NaOH, em água, ocorre a separação do íon cátion, Na+, e do ânion OH-. Isso caracteriza uma base, segundo a teoria de Arrhenius. Segundo esta equação, NaOH sólido, lembrando que quando fica assim entre parênteses com um S quer dizer que está no estado sólido, essa substância foi dissolvida em água e liberou como íons o cátion Na+, entre parênteses aqui quer dizer que é aquoso, ou seja, ele está dissolvido em água, e o outro ânion OH-. De maneira geral, as bases em solução aquosa, de modo semelhante ao que acontece com os ácidos, produzem soluções iônicas. Uma pequena diferença é que os ácidos, eles são moléculas, ou seja, eles são substâncias que fazem ligações covalentes. Então, eles vão fazer a ionização, eles vão formar íons. Nas bases, elas vão fazer dissociação, elas já têm os íons no estado físico sólido. Quando forem colocadas em água, elas simplesmente irão se separar em cátion e ânion que já existiam no estado sólido.
Vamos analisar essas duas figuras, A e B. Na figura A, temos as pastilhas ou lâminas ou pellets de hidróxido de sódio. Na figura B, nós temos esses grãozinhos sólidos que foram dissolvidos na água, tá? Como eles são solúveis em água, eles vão sumir. A gente não vai conseguir mais enxergar essas partes que tem na figura A, tá? Mas continuam presentes ali os íons Na+ e OH-. Novamente mencionando aqui sobre a diferença entre ionização e dissociação. Na ionização, as substâncias formadas por moléculas reagem com água formando íons. Na dissociação, compostos iônicos, quando dissolvidos em água, têm o seu retículo iônico rompido e liberam íons. Nesse caso, não ocorre reação química, mas sim um processo físico conhecido como dissociação iônica. As bases são caracterizadas pela presença dos íons OH-, variando o tipo de cátion e o número de íons OH-. Então, nós podemos classificar essas substâncias. Existem as monobases, as dibases e as tribases. No caso do hidróxido de potássio, nós temos apenas uma hidroxila, então ela é uma monobase. No hidróxido de magnésio, temos duas hidroxilas, então ela é uma dibase. E no hidróxido de alumínio, tribase, porque tem 3 hidroxilas. Nesse caso, a gente pode utilizar uma fórmula geral para classificar, para representar as bases. Ou seja, COHX, onde C é um cátion qualquer, que normalmente é um metal, e X vai ser o número de grupos hidroxila. Sendo que esse X também corresponderá à carga do seu cátion após a dissociação, ou seja, a quantidade de elétrons que foram perdidos após a dissociação. Analisando esses exemplos de dissociação, o KOH vai liberar K+ e OH-, ou seja, uma carga positiva para uma negativa. No caso do MgOH2, nós temos duas hidroxilas, então vai formar 2 de OH-. Se eu tenho duas cargas negativas, eu preciso de duas cargas positivas no meu cátion. Então, o magnésio vai ter uma carga 2+. Assim como o alumínio. Se no hidróxido de alumínio tem 3 hidroxilas, eu vou ter 3 cargas negativas. Então, preciso de 3 cargas positivas no alumínio para que o somatório das cargas seja igual a 0. Vamos relembrar esse conceito. Toda substância tem carga final igual a 0, ou seja, o somatório da carga do cátion com a carga do ânion deve ser igual a 0. E como fica o nome dessas substâncias? KOH, hidróxido de potássio. MgOH2, hidróxido de magnésio. AlOH3, hidróxido de alumínio. Sempre hidróxido de, nome do elemento que está formando o cátion. Uma observação importantíssima é o hidróxido de amônio, que é uma base formada por um grupamento como cátion e não um metal. A única base de arrênios que não apresenta metal em sua fórmula é o hidróxido de amônio, de fórmula NH4OH. O hidróxido de amônio não existe isolado, sendo obtido quando borbulhamos gás amônia, NH3, em água. Ou seja, o gás amônia ou gás amoníaco, ele reage com a água formando o íon NH4+ e o íon OH-.
A solução aquosa formada é comercializada com o nome de amoníaco. Essa substância ela é usada como matéria-prima na fabricação de fertilizantes, produtos de limpeza e sistemas de refrigeração industrial. Os vapores da amônia eles são muito irritantes e corrosivos, portanto, devem ser manuseados com muito cuidado. E quais são as principais bases, suas características e aplicações? O hidróxido de sódio é conhecido como soda cáustica e significa que pode corroer e destruir tecidos vivos. As soluções concentradas de hidróxido de sódio não devem ser guardadas em frascos de vidro, porque o hidróxido de sódio ele corrói o vidro, portanto, são armazenadas em frascos plásticos. O hidróxido de sódio é um dos principais componentes para a fabricação de sabão, que são obtidos pela reação dele mesmo, do hidróxido de sódio, e óleos, gorduras. Além disso, pode ser encontrado em alguns produtos de limpeza. Eu já havia comentado com vocês sobre aquele produto de limpa-forno, Diabo Verde, que é comercializado de duas formas. Na forma de pó, que geralmente é usado para desentupir vaso e pia, e na forma pastosa, que é utilizada para limpeza de coisas grudadas, gorduras de fogão, coisa que fica grudada no metal, tá? Antes de falar do hidróxido de magnésio, tem uma curiosidade. O hidróxido de sódio, ele é utilizado na fabricação de sabões em barra. E o hidróxido de potássio, que é o KOH, pelo potássio ser um metal mais macio do que o sódio, ele é utilizado para a formação de sabão líquido, tá? Então, quando num processo de formação de sabão, eles querem um sabão em barra, um sabão durinho, eles utilizam o hidróxido de sódio. Quando eles querem um sabão líquido ou pastoso, o hidróxido de potássio. Bom, continuando. O hidróxido de magnésio, ele é utilizado muito como antiácido ou como agente neutralizante de excesso de acidez estomacal. O ácido do nosso estômago, que é o componente principal do suco gástrico, é o ácido clorídrico. Quando a gente ingere algum alimento que demora muito para digerir ou alguma outra coisa, alguém que já tem uma predisposição a uma gastrite, alguma coisa assim, é liberado muito ácido no estômago, ou seja, um excesso de ácido, e aí você fica com aquela sensação de queimação. Então, utilizamos o hidróxido de magnésio para neutralizar esse excesso de ácido no estômago. Outra observação importante, as bases utilizadas para neutralizar acidez estomacal são fracas, porque uma base forte no estômago, ela vai reagir com ácido forte e vai causar uma reação muito violenta, então pode agredir as paredes do seu estômago. Por isso que os componentes utilizados para neutralizar a acidez estomacal são bases fracas ou sais que tenham um caráter de base fraca. E aí sais a gente vai ver nas próximas semanas. O hidróxido de magnésio é muito comercializado nas farmácias como leite de magnésio. O hidróxido de cálcio é obtido pela reação entre o óxido de cálcio e a água. Óxido é uma função química que a gente também vai estudar esse ano ainda. Vai ser a última função que a gente vai estudar logo depois dos sais.
Essa base é utilizada no preparo de argamassa para construções civis e, além disso, nas pinturas e correção de acidez em solos destinados à agricultura. Aqui somente a explicação da figura, né? Aqueles postes que a gente vê na rua que são pintados de branco, né? Eles são pintados com o cal, ou seja, o hidróxido de cálcio. Como a gente pode identificar um ácido e uma base, né? A gente tem uma outra substância chamada indicador. Na verdade, não é uma substância, é um grupo de substâncias que são chamados indicadores ácido-base, tá? Existe uma infinidade de indicadores ácido-base, alguns mais gerais e outros mais específicos. Esse ano eu vou mostrar para vocês esses que são um pouco mais gerais, né? Geralzão. E no ano que vem vocês vão estudar alguns indicadores que são um pouco mais específicos. Então, por definição, indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor quando entram em contato em meios ácidos ou básicos. No caso dessa figura, temos 2 frascos, A e B, com esse papel colorido. Esse papel é chamado de papel tornassol. Quando o papel tornassol ele entra em contato com uma substância e ele fica na coloração vermelha, ele se torna... Tá um pouco confuso isso, peraí. O papel indicador em contato com uma solução de caráter básico não tem sua cor alterada, continua azul. Enquanto... isso aqui é uma mesma substância. Então, vamos lá, gente. Na figura A, o papel de tornassol azul, ou seja, originalmente ele era de cor azul. Em contato com uma solução de caráter básico, ele não tem sua cor alterada, continua azul. Enquanto em contato com uma solução de caráter ácido, ele se torna vermelho. O papel de tornassol vermelho, em contato com uma solução de caráter ácido, não tem sua cor alterada, continua vermelho, enquanto com uma solução de caráter básico, ele se torna azul. Então, o papel de tornassol, em contato com uma solução básica, ele se torna azul. Em contato com uma solução ácida, ele se torna vermelho. E existem 2 tipos de papel tornassol: o papel azul e o papel vermelho. Então, vocês não precisam utilizar ou um ou outro. Vocês vão utilizar um determinado papel, né? O azul ou o vermelho que estiver disponível. E se mudar a coloração, vocês vão saber qual é o caráter da substância baseado nessa informação que vocês sabem. Se a substância for ácida, ele vai ficar vermelho. Se a substância for básica, ele vai ficar azul. Outro indicador ácido-base muito utilizado é a fenolftaleína, que pode ser encontrada na forma cristalina, são cristalzinhos sólidos, ou em solução. A fenolftaleína, ela funciona da seguinte forma: em soluções ácidas ou neutras, ela fica incolor. Em soluções básicas ou alcalinas, ela fica rosa. E quanto maior essa força da acidez, quanto maior a força da basicidade, mais rosa vai ficando a solução. Esse indicador também é muito utilizado. É o indicador do suco do repolho roxo. E ele é comum, né? Por ser um ingrediente que é acessível, né? É um alimento.
como é que ele pode ser utilizado? E ele é muito versátil porque ele dá diversas nuances. Cada tipo de ácido ele vai dar uma coloração diferente, cada tipo de base ele vai dar uma coloração diferente, devido à diferença na força do ácido ou na força da base. Então, você vai macerar, né, amassar o repolho e tirar aquele suco, ou você vai simplesmente cozinhar ele em água e vai retirar aquela água do cozimento, vai sair um roxo bem intenso. Quando for misturado com substâncias que tenham caráteres ácidos ou básicos, ela vai mudar de coloração. Aqui é todo o passo a passo de como criar, né, como fazer um indicador líquido de extrato de repolho roxo. E olha que legal como fica quando está em contato com outras substâncias, né, de naturezas diferentes. Ele pode assumir a coloração vermelho bem intenso, um rosa choque. Essa do meio já é puxada para um violeta. Essa bem escura parece um preto, mas pode ser também um azul bem escuro. Um azul um pouco mais claro, verde, ele pode assumir a coloração amarela, ele pode assumir coloração nenhuma, incolor, tá? Ele pode permanecer no roxo, ele pode ficar um lilás, ele assume diversas colorações. As cores das soluções da foto acima estão relacionadas à maior acidez ou maior basicidade do meio, ou seja, a maior concentração de íons H+, ou a maior concentração de íons OH-. Para medir essas concentrações, foi criada uma escala numérica chamada escala de pH, que vocês também estudarão num nível mais aprofundado no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Soluções G neutras têm um pH equivalente a 7. Soluções de caráter ácido vão de 0 até 7. E soluções de caráter básico de 7 até 14. Esse equipamento da figura é chamado de pH-metro, tá? Ele mede com uma acurácia muito grande o valor do pH das substâncias. Ele é muito utilizado em laboratório para facilitar e para ter um resultado mais confiável. Bom, vocês devem realizar a atividade 2, questões 1, 2 e 3, 4 e 5 e vamos tirar as dúvidas no nosso plantão, tá bom? É isso e até a próxima.